Agora você tem chance de se decepcionar. Então escuta e se coloque no meu lugar. Se um desses caras se machucar antes da luta, nenhum deles vai lutar com o Tom Aspinall. Tá maluco? Quando o Johnny se machucou na primeira luta, o reserva era o Pavlovich. Quem acabou lutando? Se alguém se machucar, se prepara para assistir Aspinall contra o Gane. Escreve o que eu digo. É isso aí. Na verdade, se você acompanha o canal, eu já tenho falado disso faz tempo aqui. Partindo do princípio, né? Toda vez que eu sugeri essa mesma coisa que o Daniel Cormier acabou de falar, eu sugeri o Stipe saindo dessa luta. E dizendo que o John Jones não aceita lutar com o Tom Aspinall de última hora. A gente falou disso na resenha aqui do podcast e eu fiz vários vídeos falando disso. Essa é uma das minhas principais teorias quando eu dizia que eu achava que o Poatan ia ser o reserva para essa luta. A minha esperança ainda não morreu, apesar do Dana White dizer várias vezes que não, que não e que não. Não adianta nada botar o Tom Aspinall de reserva dessa luta se a luta não for acontecer. Ninguém vai pegar o Tom Aspinall de short notice. Ninguém. Pro Stipe essa luta já é um problema. Agora, pro John Jones vira um problema maior, porque é um cara completamente diferente do estilo do Stipe. O Stipe é um cara mais da trocação e tal, mais do boxe. E o Tom Aspinall traz um problema completamente diferente, que o John Jones não tá fazendo camp pra isso, não tá treinando pra isso. Ah, mas ele é lutador, ele tem que lutar com todo mundo. Não funciona assim. O cara não vai botar o legado dele em jogo, provavelmente na última luta, e pegar uma luta dessa de última hora. Simplesmente não vai acontecer. Eu sugeria que, se fosse o Poatan, pelas facilidades no casamento da luta, né, no casamento do jogo, o jogo do Poatan não casa com o jogo do John Jones. O John Jones faria exatamente o que ele fez com o Ciryl Gane com o Poatan. Não vai nem fingir que vai querer trocar porrada, vai esperar uma oportunidade, vai botar a luta pro chão e vai acabar com a luta. Infelizmente é isso, a gente tem que aceitar. O Poatan tem a chance de enfiar a mão nele ali e nocautear ele? Total. A chance de acontecer é pequena, mas existe. Então é isso. Eu ficava achando que o Poatan poderia ser o reserva, porque é uma luta que provavelmente o John Jones aceitaria. Mas depois do que a gente viu ali na esfera, os dois se abraçando, combinando de treinar junto, eu acho muito difícil isso acontecer. Principalmente se o Poatan for realmente treinar lá em Albuquerque com o Jones, né? Então a gente tá vendo uma coisa... se existisse alguma possibilidade do Jones lutar com o Poatan, se eles acabarem treinando junto, fazendo uma collab ali, essa chance foi por água abaixo, não vai ter jeito. Mas o que o Daniel Cormier falou, eu falei aqui alguns vídeos atrás e a gente já falou na resenha, o Parrumpinha já falou no podcast de segunda-feira. Se você não acompanha na segunda-feira o nosso podcast, sou eu, o Vini do Diretaço e o Parrumpinha. Se você não conhece o Parrumpinha, ó, bota no Google aí, Radicoach do Pantoja, do Renato Moicano, do Armando Sarukian. A lista é imensa. Ele é um dos principais coaches da American Top Team, um dos melhores técnicos do mundo, e ele tá aqui toda segunda-feira no Minuto Parrumpa dando os pitacos dele. É muito legal porque ele dá um ponto de vista de quem tá ali convivendo 100% dentro da parada. Então, ó, toda segunda-feira, a partir das 3h30 da tarde, mais ou menos, 3h15, 3h30, a gente tá no ar. E a gente falou disso, a gente fala de vários assuntos, porque a galera manda pergunta e tal. E várias vezes a gente falou disso. Falou, olha, se essa luta cair e o Tom Aspinall for o reserva, ninguém vai aceitar mesmo essa luta. Porque o Tom Aspinall é um cara que você precisa de camp pra fazer uma luta contra o cara. Tem que ter uma estratégia, é um cara que traz problema em pé, problema no chão, grappling bom, jiu-jitsu bom, o cara se move muito rápido. Não é uma luta que você pega de última hora. Então, ó, não se iluda. Essa luta não vai acontecer com o Tom Aspinall se cair a luta do Stipe. Se cair agora, essa luta já ia ser cancelada. Fatalmente. Já estamos chegando em outubro praticamente, e essa luta tá marcada para novembro. Então isso não vai rolar. Tem que torcer para nenhum dos dois se machucar. Aí, outra história muda e a gente vai tentar ver se o Jones vai continuar lutando ou não. Porque ele tá falando que vai parar. Vocês viram aí, fez notícia em tudo quanto é lugar. Ele deu uma entrevista na Esfera lá dizendo que essa provavelmente era a última luta dele. Vai ser de verdade? Isso aí vai depender de quem é o oponente, de quanto dinheiro tem na mesa. Ele tá num ponto da carreira que vai ter que tirar muito dinheiro do bolso pra fazer ele lutar com o Tom Aspinall, por exemplo. Eu acho que ele pode ganhar? Eu acho que ele pode ganhar. A verdade é a seguinte, a gente não viu esse cara perder ainda, né? Então, como que a gente pode falar que ele não pode ganhar uma luta se a gente nunca viu ele perder? Ah, mas o Tom Aspinall é muito bom.
Todo mundo que lutou com o John Jones era muito bom. Todo mundo era muito bom. E todo mundo perdeu. Ah, mas a luta tal, ele perdeu. Não, ele não perdeu, ele ganhou na decisão. Muita gente acha, pode dizer que ele perdeu pro Gustafsson, ou que ele perdeu pro Marreta, ou que ele perdeu pro Dominic Reis. Não perdeu. Não perdeu. Foi uma decisão apertada. E pra ganhar de um cara que tá invicto há 10 anos, você vai ter que chegar lá e realmente ganhar do cara. Você fazer uma luta apertada, você não vai levar essa decisão. Isso vai ser um assunto para um outro vídeo. Eu quero fazer um vídeo falando só do John Jones. E eu vou provar para vocês que o cara é o GOAT. Vocês ficam de hatezinho com o cara aí. A primeira vez na história que esse cara ficou machucado e não pode lutar. Deixa o cara se recuperar. Deixa o cara voltar. Ele merece. Ele merece, porra. Ah, o Stipe era a luta pra se fazer. Porque quando marcaram essa luta, o Tom Aspinall não era o Tom Aspinall. O Tom Aspinall virou o Tom Aspinall. Então, tenha paciência, a gente vai ver o Tom Aspinall brilhar, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Vai ser campeão. Se bem que campeão nos pesados é difícil falar que o cara vai ser campeão por muito tempo, porque uma mão muda tudo, né? Mas se tem um cara completo e foda pra ficar ali muito tempo, é o Tom Aspinall, não tenho a menor dúvida disso. Mas enquanto isso, é o John Jones. O Jones tá ali, curte o cara, porque é mais um das lendas aí, dos grandes lutadores da história, que tá mais perto de ir embora do que de ficar. Se ele vai ficar ou não, de novo, vai depender de grana, vai depender de oponente. Eu não sei se ele faz uma luta com o Aspinall. Não sei. De verdade, eu não sei. Ah, tá vendo? Ele não é o GOAT. Eu não acho isso. O cara tá velhão já, entendeu? E ele já sabe disso também. Então, eu acho que quando ele pesar a chance de... você tem que pensar assim, ó. Se ele perder, ele não tá dando só uma derrota no cartel pro Tom Aspinall. Ele vai praticamente se aposentar e deixar o Tom Aspinall com a glória de ter batido o John Jones. E eu acho que é isso que ele não quer deixar. Não é que ele não quer perder. Ele não quer deixar o cara se glorificar nas custas do nome dele. Você tá entendendo o que eu tô falando? Faz sentido? Porque não é só a derrota. Ainda mais que se o cara tá pra se aposentar e ele tá invicto, deixa ele se aposentar invicto. Eu não sei qual que é a graça de ver o cara perder, entendeu? Eu quero ver ele se aposentar invicto. Deixa ele aposentar invicto, não tem problema. O Aspinall vai tirar dele não só o invicto ali, mas o Aspinall vai ser pra sempre o cara que venceu o John Jones, entendeu? E eu acho que é isso que ele não quer. Não é só, putz, perdi, eu não sou mais invicto. Ele não quer deixar aquele cara ser o cara que venceu ele sem a chance de ter uma revanche, porque ele tá pra se aposentar já. Então, ó, é isso que eu acho. Eu quis fazer esse vídeo rapidinho aqui só pra contar pra vocês dessa... Eu vi esse vídeo do Cormier, eu falei, olha lá, tá vendo? Eu já tinha falado disso. Deixa o like no vídeo. Se vocês não estão inscritos no canal e o canal agrada, se é um conteúdo que você curte, considera se inscrever no canal, ativa a notificação pra você não perder vídeo nenhum. E comenta muito. Eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo a grande maioria. E respondo mesmo, vai olhar os outros vídeos lá. Sou eu que respondo. Então eu adoro saber o que vocês falam. Então, ó, você vai assistindo o vídeo aqui, vai comentando e a gente vai fazendo uma resenhinha pós-vídeo ali na seção de comentários do canal, beleza? Um abraço pra vocês, até o próximo. Valeu.